Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, fazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre polinização. Tá? Na nossa aula passada, a gente falou a respeito das angiospermas, da sua forma de reprodução, das suas estruturas, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de polinização dentro do grupo das angiospermas. Né? Falando a respeito quem são os agentes polinizadores, falando a respeito das estruturas que vão realizar esse processo de polinização, como ocorre o transporte desses gametas, né? E como essa estrutura, né? Quem são as estruturas responsáveis por esse processo. Beleza? Vamos então lá para a nossa aula, para a gente entender um pouquinho mais a respeito da biologia da polinização das angiospermas. Tá? Então, nossa aula 44, né, lá na página 260, tá? Para vocês acompanharem aí, que vai falar um pouquinho sobre agentes polinizadores e também processos de polinização. O tema do Enem é a identidade dos seres vivos, tá? E a polinização, na verdade, nas angiospermas é o transporte do grão de pólen até a antera, né? Formando o estigma, tá? Então, o que é a polinização? Levar o grão de pólen da estrutura masculina da minha flor para a estrutura feminina da flor. Professor, pode ser na mesma flor? Pode. Pode ser em flores diferentes da mesma árvore? Pode. E pode também ser flores de árvores diferentes, mas que seja da mesma espécie, tá? Só lembrando isso. Tem que pertencer à mesma espécie para que ocorra a polinização. O grão de pólen de um abacateiro não vai servir para um pé de laranja, para uma laranjeira, por exemplo. O grão de pólen de uma jabuticaba não vai servir para um pé de milho ou um pé de abóbora, por exemplo. Tá? Então, cada planta tem o seu grão de pólen específico, vai ter o seu gameta específico. Beleza? Bom, então na polinização cruzada, né, a alogamia, os grãos de pólen de uma planta são levados para flores de outra planta da mesma espécie. Ela proporciona, então, alta variabilidade genética na população. Tá? O que é isso? Nessa alogamia, né, a gente está proporcionando uma variação genética, está cruzando com diferentes plantas. Tá? Então, eu tenho ali uma geração de uma nova planta com uma carga genética diferente. Diferente de quando ocorre uma endogamia, né, que o próprio grão de pólen da flor poliniza aquela flor. Tá? Então, o material genético é o mesmo e eu não estou tendo uma variabilidade na geração daquele fruto, daquela semente, daquela futura planta. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da autopolinização, que também é conhecido como endogamia, né, ou na polinização cruzada, quando ocorre em duas plantas diferentes da mesma espécie. Na autopolinização, né, autogamia, os grãos de pólen atingem o estigma das mesmas flores que os produzem. Consequentemente, tem-se menor variabilidade genética na população. É típica de espécies que constituem populações com poucos indivíduos dispersos no ambiente, de espécies que vivem no ambiente com escassez de animais polinizadores ou de espécies que vivem em ambientes estáveis, nos quais baixa variabilidade não promove a continuidade da espécie. A autopolinização pode ser evitada nas seguintes maneiras: quando estigmas e anteras com alturas diferentes, como é o caso aqui, por exemplo, da flor do maracujá, que só pode ser polinizada pela mamangava, tá? Que é uma espécie de abelha que está correndo sérios riscos de extinção, tá? Às vezes a gente não percebe isso. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, né, de observar uma, mas ela é uma abelha de cor preta, bem grande, tá? Faz um zumbido muito grande, o pessoal tem muito medo dela, porque a ferroada dela dói, né? Não dói tanto quanto quanto de uma apis, tá? Também um pouco mito e lenda, porque as pessoas têm medo, inclusive algumas pessoas inclusive matam essa abelha por ter medo da ferroada dela, mas que desempenha uma importância muito grande na produção de frutos e sementes, tá? São agentes polinizadores incríveis, tá? Poderia ficar falando aqui a aula toda a respeito das mamangavas, né? Que são as abelhas solitárias, não formam
colmeias, não formam comunidades como outras abelhas que a gente conhece. Essas abelhas, então, elas têm o tamanho correto. Por exemplo, se uma apis, né, que é a abelha africanizada que a gente tem aqui no Brasil, são aquelas com ferrão, quando ela chega ali, ela só consegue coletar o pólen que está embaixo, ela não consegue tocar no estigma. O mesmo acontece com outras abelhas da nossa região, a mandaçaia, a jataí, a mirindroliana, tá? Enfim, todas essas abelhas que pertencem à nossa região, que a gente tem aqui no Brasil, tá? Com exceção da mamangava, elas não conseguem fazer essa polinização do maracujá. Tem que ser a mamangava, porque ela é grande, e ela é grande o suficiente para passar, coletar o grão de pólen embaixo, nessa região inferior que vocês estão observando ali, e também as suas costas ela acaba tocando no estigma, tá? E aí vai fazer o quê? Vai fazer aquela polinização trocada, tá? Diferente de outras abelhas que não conseguem fazer esse toque entre essas duas estruturas, beleza? Então, o estigma e anteras em alturas diferentes, elas podem influenciar na autopolinização daquela planta, tá? Assim como também, né, barreiras físicas que separam as anteras e os estigmas, por exemplo, uma petalóide. A gente vai ter uma pétala que vai separar o estigma, tá, da estrutura masculina, que é a antera. Tá? Então, antera e estigma separado por uma pétala. Tá? É uma espécie também de proteger contra a autofecundação. Uma terceira, né, é a autoincompatibilidade em relação ao pólen que rejeita pela própria planta e não desenvolve o tubo polínico. Então, quando o pólen é da mesma planta e entra em contato com o estigma, ele não vai produzir o tubo polínico e não vai conseguir fecundar aquela flor. Tá? E a gente vai ter também um amadurecimento de estames e pistilos em momentos diferentes. Como assim, professor? Um exemplo disso é no abacateiro. Tá? Durante o processo de polinização do abacate, quando eles estão liberando aquelas flores, a gente vai ter um determinado momento a produção ou, né, a liberação do estigma e um determinado momento a liberação dos grãos de pólen, que é o estímulo do estame. Tá? Então, por exemplo, durante a manhã a planta está liberando grãos de pólen e durante a tarde ela abre o estigma para receber esses grãos de pólen de forma trocada. Que às vezes a mesma abelha que visitou aquela planta com grãos de pólen do vizinho, ela pode chegar tarde ali naquele local, né, e fazer essa polinização trocada. Tá? Então, existe também esse amadurecimento de estames e pistilos em momentos diferentes para que aconteça essa polinização trocada. Então, são estratégias que as plantas acabam tendo, tá? Para que aconteça uma maior variabilidade genética e, consequentemente, uma perpetuação da espécie. Beleza? Bom, então a polinização por animais proporciona uma elevada frequência de polinização trocada, né? Então, a polinização de animais ela é essencial para que isso ocorra, né? Não só as abelhas, como os beija-flores, morcegos, borboletas, moscas, inclusive, realizam esse trabalho. Mas mais de 90% desse trabalho é realizado pelas abelhas. Tá? Por isso que é muito importante a gente ter uma conservação desses animais. Tá? Eu sou meliponicultor, sou apicultor também, gosto muito das abelhas, né? Tenho muitas caixas aqui em casa, mas de abelhas sem ferrão, de mandaçaia e de jataí, né? Tenho 5 caixas de abelha. Em Ortigueira, no sítio do meu pai, eu tenho mais 15 caixas. Adoro os animais, são de suma importância para o meio ambiente, tá? E às vezes a gente acaba não dando o como se a gente não desse o devido valor a esses animais, tá? Que tem um papel ambiental gigantesco. Se não tivesse abelha, hoje o nosso prato não seria o mesmo. O arroz com feijão, o bife e o acompanhamento, a abóbora, né? Eu gosto de brincar, abóbora, uma batata, não seria possível no nosso prato isso daí. Por quê? A polinização aumenta a produção em uma escala muito grande. Se não acontecesse a polinização, a produção iria diminuir e muito provavelmente a gente teria que buscar fontes alternativas ou, né, arcar com os custos da polinização, fazer a polinização manualmente, como vem acontecendo em grandes lavouras hoje
na produção de maracujá devido à falta da mamangava. Tá? Hoje o pessoal está pagando pessoas para passar com algodãozinho em flor, pegar lá, passar aqui na outra, passar na outra, para poder polinizar as plantas. Por quê? As abelhas que fazem esse trabalho de graça, não precisava pagar nada, não estão fazendo mais, devido a uma falta de conhecimento da população e também ao uso desenfreado de agrotóxicos que a gente está vivendo hoje no nosso planeta. Não vou falar a nível de Brasil, mas a nível de planeta. Tá? O uso desenfreado de agrotóxicos, que hoje, né, não pode mais ser falado de agrotóxicos, são defensivos agrícolas, tá? Para tentar minimizar um pouquinho o nome, mas é agrotóxico, faz mal, tanto para a gente, seres humanos, quanto para insetos, que eles foram feitos para isso. Tá? Professor, mas existem os fungicidas, existem os bactericidas, mas existe muito inseticida que é aplicado hoje nas monoculturas, né? No soja, no milho, né? Que acaba influenciando nas outras monoculturas do feijão, do arroz, de outras coisas que acaba chegando no nosso prato. Hoje o soja, né? Ele não está relacionado muita coisa à nossa alimentação, a não ser uma carne de soja, né? Um óleo, mas a maior parte do alimento nosso ele vem das agriculturas familiares, que a gente chama. E essas agriculturas necessitam desses agentes polinizadores para sua produção. Tá? Só acabei me estendendo um pouco, mas acho que valeu o parêntese aí, falando a respeito desses agentes polinizadores. E vamos conservar. Vi uma abelhinha lá no muro, no cantinho, amarelinha, deixa ela lá quietinha, cuida, tá? Para que não mate ela. Tá? Vamos cuidar porque ela está polinizando ali o pé de fruta lá no fundo da sua casa, está polinizando, né, o pé de fruta do vizinho. Então ela está ajudando de alguma forma o ecossistema no meio urbano que a gente vive. Beleza? Bom, então os tipos de polinização e características de flores. Né? Então a gente vai ter os de insetos, que é a entomofilia, tá? Chamadas por entomofilia, polinização por insetos, entomofilia. Flores com pétalas coloridas, aroma, néctar e pólen pegajosos. Quando a polinização é noturna, os aromas são liberados após o pôr do sol. E aí entra essa parte de atração animal. Tá? As flores elas são fundamentais para que isso ocorra. Por quê? Umas têm odor, elas acabam atraindo as abelhas, né? As borboletas, também atraindo beija-flores, para que elas acabem se alimentando do néctar. Né? Às vezes a abelha ela não vai lá com a intenção de coletar outras coisas, o grão de pólen, por exemplo. Às vezes a flor ela produz uns grãos de pólen muito pequenos e a abelha não vai para fazer isso. Ela vai para tomar do néctar dela. Às vezes o néctar é mais atraente do que o pólen. E aí, por consequência, o grão de pólen é pegajoso, acaba se prendendo lá nessas abelhas, e aí elas vão visitando outras flores e vai fazendo essa polinização cruzada. O mesmo vale para outros insetos, como a borboleta, mariposas, no caso da noite, né, quando os aromas são liberados à noite, tá? Acabam atraindo esses animais para que ocorra, então, esse processo de polinização. Os morcegos, né, que é a quiroterofilia, né? Então, as flores com as pétalas claras, néctar, pólen pegajoso e o aroma semelhante ao de morcegos. Tá? Então, ele vai atrair esses animais para essas regiões. A gente vai ter a ornitofilia, né? E flores com pétalas coloridas, pólen pegajoso e néctar e pouco aroma. Tá? Então, aqui, o que vai atrair essas aves, na verdade, serão mais a coloração das flores do que o aroma, do que o olfato. E a gente vai ter a polinização pelo vento, chamado de anemofilia. Tá? As pétalas ausentes ou pouco, muito pequenas, né, não produzem néctar, e os estigmas são grandes, ramificados e plumosos. É comum as plantas que vivem muito próximas com populações densas, como as gramíneas, capim, arroz, cana-de-açúcar e milho, produzindo esse tipo de polinização. Tá? Principalmente a gente chama de eucotiledôneas ou monocotiledôneas, né? São as gramíneas, cana-de-açúcar, arroz, capim, enfim, milho, tá? E produz aqueles tendões, né? E a gente pode observar aqui, ó,
que os grãos de pólen eles são plumosos, tá? Então, qualquer vento que bate ali vai levar esse grão de pólen para a planta que está do lado e vai fazer uma polinização ali por anemofilia, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre coevolução, né? Os animais polinizadores e as angiospermas influenciaram uns aos outros, atuando como uma força seletiva recíproca. Isso resultou em características que relacionam tanto, como é o caso das flores, que possuem formatos semelhantes ao bico dos beija-flores, tá? Então, um acabou selecionando o outro, tá? Quando flores menores não poderiam ser polinizadas por beija-flores, flores maiores poderiam ser polinizadas por esses animais, tá? E acabou se desenvolvendo dessa forma. Outra forma de ver essa situação, né, falando sobre evolução, pode ser que existiam beija-flores com bico longo e beija-flores com bico curto. Os de bico longo conseguiram sobreviver porque conseguiam coletar uma quantidade maior de néctar e sobreviver, enquanto que os de bico curto não conseguiam coletar esse néctar e, consequentemente, acabavam morrendo, né, por falta de alimentação. Beleza? Agora a gente vai responder algumas perguntas para a gente fixar um pouco melhor esse conteúdo que a gente acabou de falar a respeito da polinização e agentes polinizadores. Beleza? Então a figura, né, apresenta a variação na produção de sementes pela população de uma espécie de árvore. Observe pelo período de 20 anos, as setas apresentam o período em que foi aplicada na área da produção químico utilizado no controle de pragas. Analisando o comportamento da curva, pode-se afirmar que o produto químico utilizado provavelmente elimina, né? Então a gente vai ter lá, aqui a gente vai ter em relação de tempo, né, em relação ao número de sementes produzidas. Então a gente vai ter um pico, depois diminui o pico, aplicação do químico, depois a aplicação do químico e aplicação do químico. Letra A. Outras espécies de plantas que competem por nutrir a planta com a planta observada? Falso. Os insetos que se alimentavam das sementes dessas plantas? Falso. Os pássaros que se alimentam do fruto dessas plantas e que promovem a dispersão das sementes? Falso. Letra D. Polinizadores dessa planta. Por quê? Vejam aqui, ó, a aplicação desse pesticida, né? Quando aplicou ele, diminuiu a produção de sementes. Quer dizer que não está tendo a polinização dessas flores. Você não tem a polinização, não tem a produção de fruto, não tem a produção de semente. Depois, esse efeito ele vai voltando ao normal, e aí eu tenho a aplicação de novo desse pesticida e a produção de semente vai cair para quase zero. Vai aumentar, eu tenho a aplicação do pesticida e cai para quase zero. A hora que ele aumenta, a aplicação dele novamente cai para quase zero. Então, o que está acontecendo ali? Não está acontecendo a polinização para que ocorra a produção dessas sementes, né? Consequentemente, desses frutos. Beleza? Número 2 agora, né? O esquema a seguir apresenta a estrutura de uma flor. Todas as alternativas apresentam processos que podem ocorrer nessa flor, exceto, né, autofecundação. Por que, professor, que não pode ocorrer uma autofecundação dessa planta, né? Aqui a gente vai ter antera, né, e estigma, tá? Sendo formados aqui em regiões diferentes. Então ficaria muito difícil dela se autofecundar, tá? A gente tem aqui, ó, o tubo polínico um pouquinho mais alto do que as anteras, né? Então a tendência desse grão de pólen é o quê? Cair, tá? Em direção abaixo e não acima, e acontecer aqui uma autofecundação. Dando continuidade, vamos para 3 agora, uma questão dissertativa. Em certas regiões da floresta amazônica, o desmatamento era permitido desde que mantivesse intactas as castanheiras do Pará. Pessoas interessadas no terreno para diferentes finalidades desmataram boa parte de uma grande área, deixando intactas as castanheiras existentes no local. Verificou-se que, após os desmatamentos, as castanheiras continuavam florescendo, mas não davam frutos, porque não se formavam frutos. Justifica a sua resposta. O desmatamento levou à redução, né, da biodiversidade e prejudicou as castanheiras devido à eliminação dos animais polinizadores dessa espécie. Consequentemente, reduziu a produção de frutos. Observação:
O embrião libera hormônios que estimulam o crescimento do fruto. Sem a polinização, não há fecundação e a formação de embriões. Tá? Então, se eu não tiver a polinização, eu não vou ter a formação do fruto. Isso acontece tanto no maracujá, na melancia, tá? Em outras frutas que a gente também conhece. Se eu não tiver a polinização, eu não tenho fruto e eu também não tenho sementes. Beleza? Vamos dar continuidade agora aqui. Vou deixar para vocês da aula de hoje a tarefa mínima, tá? Dos exercícios do 17 ao 20 do capítulo 22. Beleza? E agora, dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre frutos e dispersão desses frutos, né? Então, os frutos e suas dispersões tem como tema do Enem identidade dos seres vivos, tá? Funções dos frutos, então, é sempre proteger a semente e participar da dispersão dessa semente, tá? Essa é a finalidade do fruto, tá? Engana-se que a finalidade do fruto seja armazenamento de substâncias da planta, ela não consegue puxar de volta isso, tá? Tudo que ela está fazendo ali é melhorar a sua dispersão da sua semente e, consequentemente, conseguir uma reprodução, uma perpetuação da sua espécie de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais versátil, né? Com maior efetividade. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo. Existem frutos que são suculentos para certos tipos de aves, como, por exemplo, a pé de amora. E existem outros frutos que não são tão suculentos assim, como o pé de limão. Tá? O que acontece? O pé de amora, né, ele é visitado por vários pássaros. Eu tenho um aqui do lado da minha casa e direto os pássaros vêm visitar, come as amoras, né, porque ele está frutificando o ano todo. E o pé de limão, não. O pé de limão, poucas vezes a gente vê um pássaro lá se alimentando dele. Qual a probabilidade do pé de amora ter, né, outros pés de amora com a mesma genética dele em outros locais aqui próximo da minha casa, em relação ao pé de limão? É muito maior, porque os animais se alimentam desse fruto, as sementes elas vão passar pelo tubo digestório desse animal, ele vai defecar lá daqui 2, 3 quilômetros de distância da minha casa e vai liberar a sementinha lá. Então vai crescer uma nova árvore ali. Já o pé de limão, o que acontece? Ele vai depender desse fruto cair no chão, apodrecer, a semente cair ali em volta dele, para ele gerar uma nova planta. Muitas vezes isso não acaba não dando certo, ela fica muito próxima ao pé de aquela árvore, né? Aquela árvore frutífera. E o que acontece? Ela fica na sombra, não vai conseguir se desenvolver muito bem, e a genética, a perpetuação daquela espécie, ela não vai percorrer muito tempo. Logo ela vai morrer, e aí todos os genes dessa planta também vão morrer. Então, para a planta é muito, né, vamos dizer assim, é muito gratificante, né? Muito melhor para ela ter um fruto suculento, para ela fazer uma dispersão dessas sementes do que outra coisa. Isso, estou falando de suculência, mas existem outras formas de dispersar com o próprio fruto. Exemplo, dente de leão. Tá? Quando você assopra lá, acha um dente de leão e assopra e faz um desejo, está fazendo a dispersão de sementes. Aquele paraquedinha, né? Quando eu era criança eu chamava de paraquedinha, hoje a gente sabe que são plumas, né? E que são frutos daquela angiosperma. Ela tem aqueles sacos plumosos para que o vento possa carregar aquela semente e ter uma dispersão maior desses dentes de leões. Tá? Então, os frutos eles são organizados no desenvolvimento dos ovários. Né? Então, a origem dos frutos é o quê? Quando você está comendo, lá, por exemplo, uma maçã, quando você está comendo uma laranja, você está comendo o ovário, tá? Daquela flor. Tá? E dentro desse ovário a gente vai encontrar quem? O embrião, que é a semente. Tá? Então, quando você está se alimentando de alguma fruta, de um fruto, de um tomate, por exemplo, de uma berinjela, de uma abóbora, de uma jabuticaba, de uma goiaba, você está comendo, tá? Você está comendo ali é o ovário, tá? Então, eles podem ser secos ou carnosos, esses frutos. Tá? Isso vai depender muito do tipo de planta que a gente está falando, tá? Os frutos secos, eles proporcionam a proteção e participam da dispersão quando são levados pelo vento ou por animais, ou se grudam em seus pelos e penas, desculpa, tá?
Exemplo, tá? Aqueles picões, né? É uma sementinha preta, tá? Que acaba quando a gente passa de calça, né? Entre elas, essas plantas acaba grudando na gente, né? Mas a função é essa mesmo, grudar, e aí os animais eles vão passar, esbarrar em árvores, né? E acabar essa semente caindo e aumentando a área de dispersão dessa semente, tá? E outras, né, que a gente tem um fruto seco alado, quando cai da árvore ela acaba sendo levada pelo vento, né? E a gente vai ter os frutos carnosos, né? São verdes, rígidos e de sabor desagradável quando imaturos. O amadurecimento ocorre quando as sementes estão prontas. Nesse momento, os frutos decompõem suas clorofilas, né? Mudam de cor, ficam macios, doces e aromáticos, de modo a atrair os animais dispersores de semente. Tá? Então, essa é a forma muito simples de fazer a dispersão dessa semente. E a gente vai ter também os frutos simples. São originários do ovário, né, com um único carpelo, como abacate, azeitona, pêssego e manga. Ou de ovários formados por alguns carpelos unidos, como tomate, limão, laranja e a mexerica. Tá? A gente vai ter ali ou de apenas um carpelo, teve apenas um ovário, né? Como eu falei para vocês anteriormente, é o caso do abacate, da manga, pêssego, azeitona, ou com vários carpelos, que é o caso do tomate, da laranja, da mexerica, que eu vou ter várias sementes dentro de um ovário só, dentro de um fruto apenas. Beleza? Pseudofrutos, né? Ou frutos acessórios. Possuem outros tecidos além daqueles originários do ovário, como na maçã, na pera, no morango e no abacaxi, tá? Esses frutos que eu acabei de dizer para vocês são chamados de frutos pseudofrutos, na verdade, tá? O que a gente se alimenta, na verdade, não é a região do ovário da planta, e sim de outras estruturas da flores, como receptáculo floral, o apêndice, o pendúculo desenvolvido, tá? No caso do caju, tá? Tá vendo aquelas partes mais clarinhas do morango? Aquela parte mais clarinha, na verdade, que é os ovários dele desenvolvidos, tá? Essa parte vermelha que a gente está comendo é o receptáculo floral, aquela parte do receptáculo da flor do morango, tá? Já o caju, né? O ovário desenvolvido fica ali na castanha e a parte do pendúculo é que vai se desenvolver e formar aquela parte carnosa que é responsável pela formação do fruto do caju, tá? E os frutos partenocápicos, né? Não apresentam sementes. Exemplo, banana doméstica, laranja Bahia, tá? E o limão Tahiti. Todos esses frutos, né? São chamados de paternocárpicos e não acabam desenvolvendo a semente, tá? A banana selvagem ela tem a presença de semente, mas a banana doméstica não apresenta estas estruturas, né? Óvulos não fecundados. Então, lá no centro dela é que vai ter os óvulos, mas não é fecundado. A gente enterrar uma banana, a gente não vai ter a formação de uma nova planta. Tá? E a gente vai ter os frutos, os deiscentes. Né? Quem que são esses frutos deiscentes? Eles se abrem quando estão maduros e liberam as sementes, frutos indeiscentes, que não se abrem quando estão maduros. Né? Então, eles se abrem quando estão maduros e liberam as sementes. Como assim, professor? Exemplo, o feijão, tá? O arroz, quando está seco lá, ele abre e libera essas sementes para o meio ambiente. Também tem umas árvores, né, que a gente tem na rua, que acaba sujando muito quando elas estão despertando aquelas cascas, que elas se abrem e joga longe a semente dela, tá? Ela dá umas florzinhas amarelas, é bem comum aqui na nossa cidade, tá? Dispersão, né? É o espalhamento de uma espécie pelos ambientes. A germinação ela é distante das plantas geradoras e evita a competição dessas com seus descendentes. Só foi o que eu disse. Quanto maior for a dispersão dessas sementes, melhor vai ser o desenvolvimento da planta. Quando ela cai ali no entorno daquela árvore, a competição pelo sol, né, pela claridade, vai ser bem maior, também pelos nutrientes do solo, que vai fazer com que aquela planta, né, aquela pequena planta, ela não se desenvolva tão fácil quanto se ela caísse em outros locais.
Então, nos diferentes ambientes, as plantas sofrem pressões seletivas distintas, o que resulta em populações com grande diversidade genética. Tipo de agentes dispersores de semente. A gente vai ter o vento, né? Como eu falei para vocês lá, o dente de leão, né? Sementes de algodão, como a da paineira, são as chamadas lanosas, né? Ou aladas, que elas vão ser dispersas pelo vento, né? Os frutos são plumosos. Ou pelos animais, né? Os frutos são carnosos, as cores são chamativas e de sabor agradável para os animais. Mamíferos, aves, peixes, tartarugas espalham sementes ao defecarem ou ao cuspirem, como fazem os primatas. Frutos ou sementes também podem ficar aderidos aos pelos ou às penas por meio das estruturas, como ganchos, ou devido às substâncias pegajosas dessas sementes. Tá? Então, eu posso ter aí vários dispersores de sementes dentro do grupo dos animais. Né? Ou a própria planta pode fazer também a dispersão. Né? Lança suas sementes no ambiente, como as vagens, que secam e se contorcem, e os frutos ou como os frutos que se enchem de líquido e, consequentemente, têm sua pressão interna aumentada, resultando da liberação explosiva das suas sementes. Tá? Isso é muito comum de acontecer na natureza. Bom, e agora a gente vai lá para o nosso em classe. Né? No preparo de uma sopa foram utilizados 3 kg de tomate, 2 kg de berinjela, 1 kg de abrobinha, 1 kg de pimentão, 3 kg de vagem de ervilha, 1 kg de couve-flor e 1 kg de brócolis. A sobremesa foi preparada com 6 kg de laranja. Considerando o conceito botânico do fruto, a quantidade total em quilos de frutos usados nessa refeição foi igual a, letra D, 16. Tá? Tomate, berinjela, abrobinha, pimentão, vagens e também laranja. Tá? Couve-flor e brócolis ficaria fora dessa lista. Vamos dar continuidade aqui então. Né? Então, flores hermafroditas de uma determinada espécie de planta foram polinizadas manualmente, sendo que, em algumas, o pólen depositado sobre os estigmas era proveniente de anteras das mesmas flores, grupo A. Em outras, o pólen depositado sobre os estigmas era proveniente de anteras de outras flores da mesma espécie, grupo B. A figura apresenta os resultados obtidos a partir dessas polinizações. A gente vai ter o grupo A, né? Número total de sementes produzidas, e depois aqui em preto, número total de sementes inviáveis. Depois a gente vai ter o grupo B, número total de sementes produzidas e número de sementes inviáveis. Né? A gente viu que aqui o número de sementes inviáveis no grupo A ele é bem maior do que no grupo B. Então, tendo o gráfico como referência, pode-se afirmar que, nessa espécie de planta, a fecundação cruzada garante uma maior sucesso reprodutivo, tá? Resposta certa, letra C. Número 3 agora, né? Saguis e micos são atraídos por plantas com frutos coloridos e doces, dos quais se alimentam sem prejudicar as sementes. Por exemplo, realizam mastigação pouco intensa. Cite 2 vantagens que essa relação de coevolução proporciona às espécies vegetais mencionadas. Tá? Então, evita a competição entre os descendentes e as plantas geradoras das sementes, as plantas mães, né? E possibilita conquistas de ambientes. Outras respostas possíveis é que promove um aumento da variabilidade genética das espécies vegetais. Né? Justifique. Então, os animais dispersores de semente as transportam para os locais distantes das plantas geradoras, evitando a competição entre as plantas pelos recursos em ambientes, o que poderia prejudicar o desenvolvimento delas. Como os animais podem liberar sementes em diferentes locais, os descendentes têm a possibilidade de viver em diferentes ambientes. Ao germinarem, poderá haver um aumento da variabilidade genética das espécies da mesma população em função das distintas pressões seletivas exercidas pelos ambientes. Beleza? Bom, pessoal, agora eu vou deixar para vocês verem em casa também dessa aula, né? Os exercícios de 25 a 28 lá do capítulo 22, aqui da página 266. Beleza, pessoal? Nossa aula, então, vai ficando por aqui. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, eu estou à disposição de vocês, tanto no WhatsApp quanto aqui na plataforma Plural. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até mais.